E muito obrigado a todos por participarem. O meu nome é Lauren Vonavich, especialista da comunicação aqui na OPAS. Agradeço a todos por estarem conectados. Sei que todos têm muito para fazer e agradeço a sua presença. Então, alguns comentários antes de começar. Nós temos interpretação disponível entre espanhol e português. Podem clicar no globo lá embaixo, na tela, para escolher o seu idioma. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar sua pergunta no chat, bate-papo. Vamos gravar esta apresentação e as apresentações em PowerPoint serão enviadas a todos os participantes. Então, novamente, agradeço a todos por estarem aqui e dou a palavra agora ao Dr. Ruiz Cuauhtemoc. Muito obrigado, Lauren. Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem conosco hoje nesta sessão muito importante em que daremos a conhecer o guia para apoiar a comunicação sobre a vacinação segura, segundo as orientações ou dando orientações para especialistas ou trabalhadores de saúde. Eu sou chefe do programa de imunização da Organização Pan-Americana da Saúde. Hoje, nós estamos vivendo de forma direta
estamos transmitindo ao vivo. Agradecemos novamente que todos estejam conectados. Nós sabemos que, nesse momento, cada um dos senhores estão muito atarefados, ocupados, principalmente em dar atenção, atendimento e apoio àquela atividade que gira em torno da pandemia. Então, que saibam de antemão que todos nós nos sentimos gratos pelo trabalho duro que estão realizando todos os dias para manter as suas comunidades saudáveis e seguras. Sempre dissemos isso e o reiteramos novamente que os heróis do programa de imunização são as pessoas como os senhores que nos países, nas comunidades, a nível dos pequenos povoados recônditos no território das Américas conseguiram que a vacina chegue às pessoas, que as pessoas recebam a vacina. Esta sessão foi projetada, desenhada para os senhores, para os trabalhadores da saúde, para lhes fornecer ferramentas para se comunicarem com as pessoas que haverão de receber a vacina. O fato das vacinas serem, para poderem comunicar que as vacinas são seguras e como comunicar esse fato às pessoas, aos seus parentes, nas comunidades onde os senhores trabalham, como todos hão de saber. A comunicação interpessoal que se faz é uma competência chave para o pessoal de saúde. Todos os senhores estão em contato direto com as pessoas. Todos os senhores são quem recebe as perguntas colocadas pelas pessoas: o que eu vou sentir, o que vai acontecer comigo, como é que eu vou me sentir depois de receber a vacina, quais os efeitos que eu poderia, colaterais que eu poderia ter, quais medicamentos deveria tomar, o que eu faço caso doa. Então, os senhores que demonstraram ser a maior fonte de informação para as comunidades e para as pessoas que recebem a vacina. Por isso, nós reiteramos novamente que os senhores aqui são os maiores e melhores defensores da vacina, da vacinação, tirando as dúvidas das pessoas e se antecipando aos boatos que estão circulando. Nós estamos no começo da vacinação contra a Covid-19 e esses mitos e boatos vêm crescendo. Todo mundo sabe que nós estamos lidando com uma infodemia em que a velocidade com que se gera informação é algo sem precedentes na história. No entanto, isso não significa necessariamente que toda informação que se gere seja informação verdadeira, baseada nas evidências, ou que seja informação útil para a população. Aí é onde nós, os trabalhadores da saúde, os senhores, é que devemos ter a capacidade para responder às dúvidas, tirar as dúvidas das pessoas que recebem vacina, tranquilizá-las. Todos nós temos que ter a informação a respeito da vacinação para a Covid-19, fornecendo informação à população com base nas evidências científicas existentes. Isto haverá de nos ajudar a manter a confiança das pessoas no programa de imunização de forma geral. Lembramos sempre que as dúvidas que as pessoas tenham, qualquer pergunta que surgir em torno a Covid-19, essas dúvidas solapam a credibilidade do programa de imunização de forma geral. Nós não queremos que aconteça nas nossas comunidades, depois da Covid, depois da pandemia ou durante essa pandemia, que comecemos a ter ressurgimentos de doenças preveníveis por vacinação, que já tínhamos sob controle a coqueluche, sarampo ou qualquer outra sarampo, qualquer outra doença prevenível por vacinação que tenhamos controlado devido a seu árduo trabalho, que não ressurjam as doenças. Agradeço novamente seu trabalho. Sem dúvida, essa sessão e os materiais que serão compartilhados com os senhores serão de grande utilidade para o trabalho que realizam no dia a dia e farão com que os senhores se mantenham como continuem sendo os heróis da imunização na nossa região e nos seus respectivos países. Novamente, agradeço
o seu trabalho aqui na OPAS, nos seus programas de imunização, nos programas de comunicação e de modo geral, em toda a nossa organização. Nós nos colocamos às ordens para qualquer apoio de que precisarem. Sem mais delongas, dou a palavra à doutora Maria Paz, quem fará a apresentação sobre o primeiro tema desta reunião. Maria Paz, por favor. Muito obrigado, doutor Ruiz. Sinto-me muito satisfeita de poder participar neste evento e compartilhar informação com os participantes. Nós vamos fazer um webinar que esperamos que seja dinâmico, como a apresentação, e daí haverá uma espécie de oficina em que iremos poder tomar suas perguntas e trocar ideias. Eu vou apresentar a primeira parte do manual, e daí vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundada, e vamos ver os fatores que influenciam na decisão de se vacinar. Como disse o Dr. Ruiz, os que trabalham na área de saúde são as pessoas mais importantes para dar informação de qualidade às pessoas, para tomarem a decisão sobre a vacinação. Então, por isso que nós queremos lhes fornecer ferramentas para que possam ter boas estratégias, interação e poder acompanhar as pessoas na sua tomada de decisão sobre vacina. Esse manual que vamos apresentar hoje será dividido entre duas apresentações. Eu vou me encarregar de uma parte, daí minha colega dará continuação, a doutora Pastor. Então, vamos falar sobre os elementos contidos nesse manual. Irão poder dar uma olhada mais aprofundada, mas verão que nós temos um capítulo sobre os fatores que incidem na decisão de tomar a vacina. E outra coisa importante é compreender que o espectro da aceitação da vacina, porque sabemos que as pessoas transitam por esse espectro, e falaremos sobre estratégias de como comunicar nessa interação tão rica e importante entre o pessoal de saúde e os pais e mães e as pessoas que haverão de receber a vacina. Há um capítulo no manual que, oxalá, seja útil para todos, em que redigimos algumas perguntas frequentes sobre a vacinação de forma geral, para lhes dar alguns conselhos, mensagens que podem ajudá-los na sua função de comunicadores. Então, sabemos que há algumas vacinas que geram mais expectativa, mais diálogo, mais perguntas contra sarampo, a influenza, e agora a vacina contra a Covid-19. Isso é o que nós veremos a seguir. Então, o objetivo da apresentação é que conheçam os fatores que pesam na decisão de uma pessoa tomar ou não a vacina. Falaremos sobre o espectro da aceitação, sobre a reticência em tomar a vacina. Falaremos sobre estratégias a serem seguidas, dicas práticas na sua interação com as pessoas. Também muito importante falarmos sobre estratégias para melhorar essa experiência de vacinação com dicas práticas e um exercício. Quais os fatores que incidem na decisão de se vacinar ou não? Nós sabemos e gostaríamos que as pessoas sempre tomassem a decisão com base em dados, evidências científicas, mas também nós sabemos que nem todo mundo faz isso. Tomamos uma decisão, às vezes, com base em diferentes fatores que influenciam. Em parte, são as evidências, mas há outros fatores que veremos que são determinantes na decisão, fatores que influenciam na decisão. Então, do lado esquerdo, aqui, vão ver no gráfico as pessoas que têm medo da doença são mais propensas a querer tomar a vacina. Quando tem mais risco, se dispõe a tomar a vacina. Uma pessoa que acha que tem maior risco associado à vacina, essa pessoa que vai se sentir resistente a tomar a vacina. E as pessoas passam entre os dois riscos. Temos a questão dos vieses afetivos. Os vieses. Então,
as pessoas se orientam pelas emoções, as emoções é que nos alertam sobre possíveis riscos ou perigos. Então, não só o que as pessoas nos dizem, senão aquilo que nós lemos. Se utilizarmos uma foto para falar sobre vacinação, é muito importante entender que a fotografia também transmite uma mensagem emocional, e a ideia é a recomendação que nós damos para acompanhar a sua comunicação sobre a vacina seria utilizar fotos que não utilizem fotos que transmitam medo, que se apoiem mais bem nas imagens, como essas que tem na tela embaixo, que demonstra uma experiência agradável, não uma coisa assustadora. Não é o único viés, há outros vieses na hora de tomar decisão. As pessoas pensam muito mais naquilo que perdem do que no que ganham, é o viés da perda. Precisamos ter isso muito claro na hora de nos comunicarmos com as pessoas. Existe o viés da confirmação, todos somos vulneráveis a isso. Confiamos mais naquelas mensagens que já apoiam as conclusões que tiramos previamente. Existe um viés de disponibilidade. Isso significa que nós tomamos decisões com base em fatos que nos são mais próximos, pertos, e nos esquecemos daquilo que nos parece longínquo, longe de nós, pensando que o mais cercano é o mais correto. Existe o viés de ancoragem, âncora. Isso significa que nós tendemos a tomar decisões com base nas opiniões que já temos, que nosso núcleo social já tem. Tudo isso intervém na tomada de decisões. Então, quando nós adaptamos as mensagens, precisamos nos lembrar disso, e não só nos basearmos nas evidências. Isto acompanha o que eu disse antes. Existe uma forma como nós percebemos o risco que é diferente como os senhores profissionais da saúde percebem o risco. A população, esse fosso, essa lacuna ou brecha entre essas percepções de risco entre profissionais de saúde e a população geral existe. Nós percebemos o risco do ponto de vista daquilo que nós absorvemos quanto à informação, dados, a nossa formação e o treinamento a que nos submetemos e a investigar a pesquisa também. A população, de forma geral, percebe o risco de formas diferentes, de fontes diferentes, em parte com base nas evidências, podem ser fontes de informação que não estão baseadas na ciência. E as pessoas agem mais em função das emoções e das suas experiências anteriores. Uma experiência não agradável do passado com as vacinas pode eh, distorcer a percepção da pessoa quanto a estas vacinas. Também é importante compreender que existe um espectro, como dizíamos, quanto à parte afetiva. Não que as pessoas aceitem ou não aceitem as vacinas, as pessoas podem transitar através do espectro ao longo da sua vida, conforme a situação que se encontre. Há muitas pessoas, de um lado, que aceitam todas as vacinas e aceitam ativamente, procuram se vacinar. Daí, também, existem pessoas que aceitam algumas vacinas, algumas e outras serão rejeitadas ou simplesmente atrasam a vacinação. E tem outro grupo de pessoas no outro extremo da reticência, não são muitas, mas são pessoas que falam muito em voz alta sobre o seu rechaço. E nós precisamos saber onde as pessoas se situam nesse espectro para adaptar a nossa mensagem. Eu vou colocar isso só para que deem uma olhada. São três componentes desse modelo de reticência. Tem um componente que é muito importante, como o Dr. Ruiz dizia, que é a questão da confiança. Sabemos que a confiança depende muito
ou para dar certo a vacinação se baseia muito na existência dessa confiança. É preciso ter confiança para que haja cooperação. A confiança diz respeito à eficácia das vacinas, também se baseia na efetividade dos programas de vacinação, das autoridades de saúde também, importante também a conveniência. A conveniência se mede pela disponibilidade das vacinas, as oportunidades existentes para receber a vacina. Sabemos que nós temos muito trabalho pela frente para fazer quanto à comunicação para a população poder compreender essas questões e tirar as dúvidas quanto à disponibilidade das vacinas para toda a população. Por outro lado, e devemos mencionar que existe uma distorção da percepção de risco, como já frisamos. É preciso levar em conta isso na hora de a mudar a mensagem, adaptá-la para a sociedade. Não podemos nos basear só em conceitos técnicos, é preciso ter essa consciência da percepção das pessoas do risco. Entre todos os fatores e determinantes, é muito importante compreendermos que são três grandes áreas de fatores nesse espectro da aceitação da vacina. Os fatores contextuais dependem do lugar onde a pessoa mora, o contexto ao redor, a comunidade, há diferentes elementos na comunidade que podem incidir sobre a decisão de tomar uma nova vacina. E a mídia, os meios de comunicação também são importantes para garantir uma comunicação fluida dentro da comunidade. Haverá líderes, ativistas, pessoas que influenciam na tomada da decisão. É importante arregimentar essas pessoas como aliados. Outros fatores como religião, influenciam o contexto também é importante. Podem existir diferentes barreiras para aceitar a vacina, barreiras geográficas, por exemplo, também como a população percebe as atitudes, percebe as ações farmacêuticas que também incidem no contexto total. Temos fatores individuais ou do grupo, onde nós trabalhamos nossa própria experiência, como nós percebemos o sistema de saúde, confiança que nós depositamos nos provedores de saúde e fazemos avaliação de benefício e risco. E isso se baseia, em boa medida, nas normas sociais dentro das comunidades nas quais as pessoas moram. Tem comunidades que são mais propensas a vacina do que outras. Por último, aqueles fatores relativos à vacina em si. Quando surgem novas vacinas, por exemplo, sabemos que com a Covid-19 tem toda uma questão nova que temos que abordar quanto à novidade dessas vacinas. Também informação relativa às vacinas, ao programa de vacinação, se faz parte do esquema de vacinação regular. Agora vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de comunicação e interação que nós temos aqui no manual e que veremos mais detidamente agora. Entre as recomendações gerais de comunicação, os senhores, como profissionais de saúde, dialogam com os pacientes, com os pais, pai ou mãe, da criança que haverá de receber a vacina. Há diferentes formas de falar com as pessoas. Quando nós tiramos a conclusão, nos baseamos no pressuposto de que os pais haverão de aceitar a vacinação. Então, sabemos que existe nesses pais a motivação para se vacinar. Nesse gráfico, e há um algoritmo, veremos que alguns pais aceitam a vacinação, podem ser vacinados e são informados de toda a informação relativa à vacinação. Como com certeza aconteceu com todo mundo, existe um grupo de pais, de pessoas que não estão preparados
prontos para se vacinarem e, nesses casos, é preciso dialogar com eles de outra maneira. Se sabemos que a pessoa não vai aceitar a vacina de imediato, então temos outra abordagem, que é o modelo participativo, não assumir ou tirar a conclusão de que as pessoas haverão de aceitar a vacina simplesmente porque dizemos que deveriam. É preciso iniciar o diálogo de uma forma mais participativa. E quais as perguntas? Podem ver isso nas perguntas que nós colocamos aqui no gráfico. Aqueles pais, se continuarem com suas dúvidas e receios e não aceitarem a vacina, é preciso manter abertos os canais de comunicação, de diálogo, reconhecer suas preocupações e receios e continuar em contato, enviando informação que, de alguma forma, possa ajudá-los a tomar a decisão. Como nós dissemos no começo, trata-se de manter os princípios centrais da confiança. São 6 princípios para construir e manter a confiança com as pessoas, a capacidade de demonstrar às pessoas que nós possuímos os conhecimentos na área de imunização, comunicação interpessoal e que podemos responder às perguntas frequentes. Isso ajuda muito no diálogo. A objetividade também é importante, daí a transparência, que é fundamental na comunicação, que seja transparente, honesta, aberta e que não estamos tentando ocultar a informação, inclusividade, que todas as pessoas considerem que suas opiniões são importantes e serão levadas em conta. Coerência na mensagem. Empatia também é muito importante no diálogo, não só com base na informação disponível, mas a afetividade, a parte afetiva é importante. Não basta dizer que existem benefícios coletivos quando estamos falando com indivíduos. Os pais também querem saber qual será o efeito individual de prevenção para suas crianças, filhos, filhas. Daí é que nós precisamos estabelecer um equilíbrio entre a parte individual, os benefícios individuais e coletivos. Se falamos sobre a comunicação com a comunidade de forma geral, não podemos deixar de mencionar algo muito importante. Isso foi dito pelo Dr. Ruiz na sua apresentação. Essa enxurrada de informação que recebemos, infodemia, como costuma se chamar. Então, podemos falar um pouco sobre a comunicação social. Algumas das recomendações que fazemos no manual, as pessoas que utilizam as redes sociais, sabemos que é muito difícil se comunicar com a comunidade de forma geral. É preciso, nessas comunicações nas redes, nos basearmos nas evidências, mas não podemos nos esquecer da parte emocional. Quando eu recebi a vacina, ou quando eu, por exemplo, ajudei algum parente, familiar a receber a vacina, então eu compartilhei a minha experiência pessoal, faz parte da narrativa. Uma pessoa que tem uma conta profissional nas redes, pelo trabalho que tem, é um bom lugar de onde transmitir as mensagens para dar a impressão de que se trata de um respaldo institucional. Combinar também evidências com mensagens lúdicas, sejam as redes como Facebook ou Twitter, incluímos informação a respeito disso no manual, dicas, recomendações que podem utilizar nas redes sociais. Sabemos na Facebook, por exemplo, pais e mães utilizam o Facebook para procurar informação. Daí a importância de termos uma presença nessas redes, participar de um diálogo, fornecendo informação aos pais que a procuram e tentar fazer isso em tempo real para manter uma continuidade nesse processo. Se nós queremos chegar nas redes sociais, a mídia, é bom contar com uma boa plataforma para fazê-lo.
Nós temos um portal aqui, no nosso portal da OPAS, em que frisamos o fato da informação estar baseada em evidências científicas. Algumas recomendações finais para criar uma estratégia para vacinação. Temos algumas estratégias respaldadas por informação gerada pela Organização Mundial da Saúde. Isso para mitigar a dor, para substituir essa sensação de que a experiência será desagradável com a sensação de que será agradável. Isso pode melhorar a experiência da vacinação. É uma recomendação forte a favor. É o que se sugere. Quer dizer, na hora, quando se trata de uma mulher que está, uma gestante que está aleitando, há recomendações também para crianças, se pode dar uma solução açucarada, tem a questão da contenção. É muito importante que os pais estejam com suas crianças na hora delas serem vacinadas, que as crianças fiquem sentadas na hora da vacinação. Vimos vários vídeos no YouTube onde existem exemplos onde se usa técnicas de distração, como bolinhas de sabão, e aí as crianças podem ser distraídos e ter uma experiência mais agradável. Os maiores também podem ser distraídos com música, e para os adultos existem técnicas de respiração, mas com cuidado que o local da vacina esteja imobilizado, não se mova, não. E outra coisa, por exemplo, a utilização de, anestésicos tópicos e estimular manualmente o sistema anestésicos, mas não se recomenda tomar nenhum remédio para dor ainda não há estudo a respeito. E com relação à comunicação de imunização segura, a ideia é construir ou reconstruir a confiança nas vacinas e na importância da vacinação e imunização. Agora, passo a outra atividade e queria perguntar à Catarina se é possível fazer um pequeno intervalo para passarmos as perguntas que surgiram no chat. Estamos vendo que algumas pessoas estiveram tendo problemas de conexão. Nós sabemos que Zoom tem uma limitação de acesso, mas entendemos que, como comentamos no início, este webinar está sendo gravado e todo o material será distribuído. Bom dia a todos, é um enorme prazer poder participar dessa reunião e apresentar as orientações técnicas para, de fato, apoiar o pessoal de saúde na comunicação com mães, pais e cuidadores. Muitíssimo grato, Maria Paz, e o pessoal do chat. Acho que Lauren já respondeu a várias perguntas. Penso que podemos avançar no nosso exercício e, se recebermos mais perguntas, poderemos sempre respondê-las mais tarde durante o webinar. Muito obrigada. Obrigada a você, Catarina. Vamos, então, começar essa pequena oficina ou workshop. Muito obrigada, Maria Paz. Passo a seguinte. Esta vai ser uma sessão para uma maior interatividade, fazer perguntas também aos participantes. Vamos aqui estabelecer uma conversa fictícia
entre uma vacinadora e um paciente reticente. E vamos ver como o sistema de comunicação, conforme mencionado pela Maria Paz, pode ser traduzido no exemplo prático. Então, a ideia aqui é a introdução de vacinas contra a Covid-19. Próximo slide. Esta é uma conversa fictícia. O vacinador diz: "Bom dia, espero que você esteja bem. Vamos então passar a vacinação, porque o senhor ou a senhora pertence a um grupo de alto risco para a aquisição do Covid-19. Então, passo você bom dia, para ser franca, tenho algumas dúvidas sobre esta vacina. Eu preferiria não me vacinar. Me fala um pouco sobre suas dúvidas. Vou fazer o melhor para responder as suas dúvidas. Eu estou num grupo do WhatsApp de aposentados de uma empresa, onde tem vários colegas, compartilhamos informação de todo tipo, inclusive sobre conselhos médicos. Tenho muita confiança nesse grupo e as informações disseminadas pelo grupo. Se pode ler coisas mais verídicas e mais atuais do que nos jornais. Uma colega compartilhou um artigo dizendo que vacinas contra a Covid-19 não foram adequadamente testadas e que tem muitos, comparado com outras vacinas, não é tão não foi tão bem testada. Muito bem, nós entendemos essas dúvidas e preocupações que há mecanismos de detectar rumores pela internet, que nos mostra que exatamente são as questões, as preocupações e as perguntas mais prevalentes na internet. Queremos terminar esse exercício em conjunto e responder a algumas das dúvidas manifestadas. Por isso que vamos começar com uma pequena pesquisa. Fernando, pode nos ajudar, por favor? Queríamos saber dos senhores que deveria ser dito à paciente que manifestou reticência às vacinas contra a Covid-19. É muito estúpido não se vacinar, não está vendo o que está acontecendo nos hospitais? Eu entendo bem suas preocupações. É importante enfatizar que a rapidez com a qual essas vacinas de Covid-19 foram desenvolvidas foram devidas a várias razões: conhecimentos prévios, adaptação de processos e realização paralela dos ensaios clínicos. Uma grande percentagem já foi vacinada, eu mesmo já recebi. Deve-se assumir os riscos, simplesmente é assim, não temos que vacinar a todo mundo. A vacina é uma das ferramentas mais importantes para terminar a fase aguda da pandemia. Temos que trabalhar em conjunto. Essa seria a primeira pergunta. E continua: se a paciente ainda apresenta dúvidas, o que se faria? Se diz que ela poderia ser excluída de todos os benefícios sociais, por exemplo, comunicações com autoridades, organismos oficiais, enfatizar os grandes riscos relacionados às enfermidades por Covid-19 e as vantagens da vacina em prevenir hospitalização e morte. E dar mais tempo para consultas adicionais e mostrar evidências disponíveis. E, finalmente, comentar que os líderes comunitários e autoridades na comunidade já receberam a vacina. Vamos dar 1 ou 2 minutos. Fernando, quantas pessoas já responderam? 140. Então vamos dar um pouquinho mais de tempo.
Considerando o tempo, Catarina, poderíamos então alguém falou que a função de submit não funciona, mas recebemos respostas. Fernando, acho que são mais de 50 agora, correto? Bom, estou muito satisfeita que essa resposta muito estúpido não se vacinar não foi escolhida por ninguém. Mas aqui essa reconhecer as preocupações da pessoa é fundamental e despender tempo para responder às dúvidas, sempre mostrando todas as evidências que já se conhece dos ensaios clínicos e responder a cada pergunta. Em termos práticos, sempre existe o problema do tempo, porque nem sempre temos tempo disponível para responder a cada pergunta, mas acho que é fundamental se desejamos convencer alguém que as vacinas, sim, são seguras, são efetivas, temos estudos e existe todo um sistema da ciência muito rígido e que monitora e nada é aprovado para lançamento ao público sem todas as fases necessárias. Daí a importância dos boletins informativos e algo até escrito para talvez poupar tempo e abordar essa conversa, mas se a pessoa, por exemplo, continua a ser reticente, então, é importante entregar a essa pessoa as informações, boletins e mostrar os sites na internet que são sites oficiais, de agências oficiais e, por exemplo, o Vaccine Safety Net, que foi mencionado pela Maria Paz, que são algumas das estratégias recomendadas e mais efetivas. E algo que não incluímos nessa atividade, mas que poderia ser feito se a paciente realmente continua a ser reticente, é que podemos dizer que ela pode voltar numa outra data. Dizemos: "Ok, entregamos aqui à senhora este boletim informativo e sugiro que marquemos para uma outra ocasião, ou amanhã, ou a semana que vem", para que a pessoa possa ter tempo de refletir e ter já uma hora marcada para a vacinação. Maria Paz, não sei se você gostaria de acrescentar algo. Não, só agradecer a todos e a todas que participaram nessa atividade. De fato, essa é a resposta e queríamos que fosse realmente a mais respondida. Sabemos que comunicar não é fácil e que exige treinamento, paciência, tempo e, evidentemente, o tempo é sempre escasso. Por isso, esperamos que esse pequeno workshop tenha sido útil, porque pode ajudar a um diálogo da vida real. Muito obrigado a todos pela participação e te deixo então, Catarina, com a sua apresentação. Obrigada, Maria Paz. Talvez a única coisa que eu poderia acrescentar a esse exercício é que se nós dizemos, por exemplo, que já existem outras pessoas que foram vacinadas, é muito importante dizer que são pessoas próximas, pessoas dessa comunidade, desse país, onde esses que já foram vacinados também vivem, porque vimos alguns estudos de psicologia que nos ajuda a dizer que aqueles que já foram vacinados em outros países muito distantes ou comunidades não impacta tanto. Por isso que quando a informação é de gente mais próxima, tem mais impacto. Próximo. Neste segundo slide, nessa segunda apresentação, vamos falar um pouco sobre como é importante corrigir informação falsa e mitos, como comunicar sobre eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização. E também como poder comunicar com colegas reticentes à vacina. Isso vai nos ajudar com tudo que já foi apresentado pela Maria Paz, porque aqui também, nessa apresentação, trata-se de apresentar um pouco o conteúdo da segunda parte desse manual e convidamos todos a que examinem depois desse webinar e podem enviar perguntas subsequentes. Aqui podem ver também no manual, no índice,
onde vamos falar dessa segunda parte que vem depois das perguntas frequentes. Não vamos falar sobre as perguntas frequentes no webinar de hoje, porque é um capítulo muito longo e convidamos todos a que revisem essas perguntas frequentes que já constam do manual. Eu vi que a Lauren já entregou o link da versão em espanhol e em português para o chat. E a fase de perguntas. Essa apresentação tem 3 capítulos. Correção de informação falsa, que lamentavelmente não é muito fácil, mas vamos compartilhar algumas informações que poderão ajudar para corrigir um mito ou uma informação falsa e como comunicar com colegas reticentes à vacinação. Próximo slide. Próximo. Lamentavelmente, estamos sempre cercados de excesso de informação e, lamentavelmente, muita informação falsa. E é exatamente sobre essa que estamos falando no contexto de Covid-19, como podemos corrigir junto ao público e à população em geral, e também com colegas, essas falsas informações ou a percepção equivocada ou mito. Nós sabemos que, lamentavelmente, a internet, que oferece tanta informação positiva, também circula informação negativa, mitos e fake news. Então, vamos ver como corrigir essa informação falsa e que razões é tão difícil eliminar essa informação falsa do nosso cérebro. É importante saber exatamente quando desejamos fazer um exercício para corrigir essa informação, o que é necessário. Vamos saber também que estratégias podem ser utilizadas para substituir essa informação falsa por evidência e como abordar a informação falsa e a informação correta para estabelecer uma relação entre as vacinas. Próximo slide. Então, estamos cercados por informação constantemente. Daí que vai depender muito de como apresentamos e como comunicamos a nossa mensagem, não só como comunicamos, mas como apresentamos a informação. E vimos também, como por exemplo no slide anterior, da Maria Paz, as fotos que escolhemos para as campanhas de vacinação. Por que é difícil corrigir essa informação? É porque não basta dizer que não é verdade. Isso porque nós não somos racionais e todas essas tendências cognitivas que a Maria Paz abordou, a nossa mente já desenvolveu para distinguir informação e que quando se vive já num mundo de incerteza, isso acontece. Daí que essas tendências existem e devemos ter não só a percepção de risco, mas como podemos corrigir a informação falsa do risco falso. Quando falamos e só dizemos: "Não, isso não é verdade, as vacinas não causam autismo", o problema é que a nossa mente o problema é que a nossa mente só vai se lembrar das palavras autismo e vacina, e pode ocorrer uma associação falsa. Também é importante saber que as pessoas são movidas por emoções, daí que é importante levar em conta as diferenças culturais, quando se necessita corrigir uma informação falsa. Próximo slide. Porque se nós ouvimos algo existe uma ancoragem na mente com tanto a informação correta e o mesmo ocorre com os mitos e as fake news ou as informações falsas. Daí que, quando na nossa mente desejamos corrigir uma falsa informação, cria a mente cria um certo vazio e aí temos que substituir ou preencher esse vazio com evidência. E quais são aí
as mensagens. Existem 3 regras básicas para descartar a falsa informação. Primeiro é centrar a atenção na evidência e não repetir o mito ou a informação falsa, sempre com a intenção de que a informação correta se torne mais proeminente do que o mito. Alertar sobre a informação falsa. Então, sim, se vamos mencionar um mito ou uma informação falsa, é muito importante começar pela evidência, mas também devemos começar por um alerta, onde dizemos que o que vamos dizer trata-se de um mito, de uma falsa informação. E, de fato, alertar o público ou a audiência que nós desejamos atingir com aquilo que necessitamos transmitir, que se trata de informação falsa. E substituir esse mito ou este vazio que necessita ser preenchido pela evidência concreta. E mostrar os benefícios da vacina versus os riscos relacionados às enfermidades e também transmitir mensagens muito positivas. Próximo. Então, qual é realmente a estratégia, ou a melhor estratégia para corrigir essa informação falsa e os mitos? A técnica mais eficaz é dividida em 2 componentes, que de fato trata-se de uma combinação entre oferecer uma explicação alternativa e também um alerta com antecipado antes de mencionar o mito. Próximo. O problema é que nem sempre temos uma explicação alternativa. Mas se não temos uma explicação alternativa, ou que não esteja totalmente baseada em evidências, podemos sempre tentar corrigir a informação que cerca essa informação falsa, como no caso do autismo. E aqui vamos compartilhar um exemplo de como, com palavras, um exemplo prático de como podemos corrigir esse mito, essa fake news, essa informação alterada, deturpada, de que vacina leva ao autismo ou pode causar autismo. Então, vamos resolver essa dúvida revisando a evidência que mostra toda as evidências positivas da vacina contra o sarampo, contra a rubéola, etc. Depois queremos alertar sobre a falsa informação. Muitos estudos foram feitos que descartam essa informação falsa e que já ficou confirmado que essa suposta associação é falsa. A vacina contra o sarampo é a melhor forma de proteger o seu filho contra uma enfermidade potencialmente mortal. E já foi demonstrado que não causa autismo. Daí que mencionamos o mito, não o mito completo, mas algumas partes do mito. E incorporamos isto com muita evidência. Daí que mencionamos evidência e deveríamos continuar com uma mensagem positiva para substituir este vazio que existe quando se acredita que a vacina contra o sarampo vai proteger a criança contra complicações graves, como pneumonia e outras, inflamação do cérebro, etc., até culminando em morte. Próximo slide. Vamos ver nesse slide como podemos comunicar eventos adversos, supostamente atribuídos à vacinação. A senhora Pastor vai falar um pouco mais sobre as ferramentas disponíveis no nível regional e também nacional para fortalecer a vigilância nesse sentido. Agora vamos ver o que é a definição de um ESAV e quais são as estratégias que apoiam o diálogo para construir confiança. É muito importante construir a confiança, porque nós sabemos que, para o pessoal de saúde, eles são a fonte de informação mais confiável sobre vacinação e as vacinas, e a população em geral tem mais confiança no que os senhores dizem. Então, como se sabe,
Esse é um evento supostamente atribuível à vacinação ou imunização, é o ESAV, e é algo anormal que foi encontrado no laboratório, um sintoma de enfermidade desfavorável e não intencionada com algo que ocorre da vacinação e que não tem necessariamente uma relação de causa e efeito com a vacina. E isso é importante quando comunicamos com os pais, com as comunidades afetadas pelos ESAVs. Próximo, o que é muito importante nesse caso é comunicar informação correta, que ofereça tranquilidade. Trata-se de diminuir a preocupação do público. Podemos sempre comunicar de forma transparente com as comunidades afetadas e a população em geral, para tranquilizar a a população e o público deve saber, pelo pessoal de saúde e as autoridades, que, eles podem se sentir tranquilizados e se existe algum exave, essa situação está sendo investigada e existem mecanismos de controle para a situação de risco e para a população de risco e que vamos manter toda a população informada. Isso é muito importante, porque nós temos toda a informação disponível, daí que é importante comunicar e estabelecer uma comunicação bidirecional, saber ouvir e reagir e tranquilizar para que as pessoas saibam que estamos trabalhando em cima disso com os nossos melhores esforços e vamos proporcionar nova informação assim que recebermos. É muito importante afirmar que nós já começamos a comunicar-nos, não queremos colocar a carroça diante dos bois e afirmar algo que nós não sabemos ainda. Por isso que é importante dizer que estamos esperando novas informações e nunca deixaremos de comunicar tudo novo que surgir na ciência. E sempre que ocorrer um exame, é importante ter a população afetada em mente e estar sempre em comunicação com eles para que eles sintam a confiança no pessoal de saúde e nas autoridades de saúde. Então, esse é o reconhecimento das dúvidas e a recomendação que eu daria, e com as outras informações que já existem, que é um sistema que tem um grande sistema de vigilância e de monitoramento, há mecanismos rígidos, encarregados de investigações, encarregados do monitoramento desses eventos. E também sempre proporcionar informação de que esses eventos mais sérios são extremamente raros, o que não significa que a vacina não seja segura. E enfatizar que um número X de crianças e adultos ou idosos já foram vacinados com essa mesma vacina e não tiveram nenhum problema. Se recomenda também realizar sessões educativas e de capacitação, treinamento nessa área, sobretudo no contexto de informação e relatos sobre ocorrências de ESAVs. Próximo slide. Agora, como já são quase 10 horas, vamos falar sobre como comunicar com colegas reticentes à vacinação. Nessa parte da apresentação, gostaríamos de conhecer um pouco como as estratégias de comunicação recomendadas para dialogar com colegas reticentes devem ocorrer. Trata-se de um diálogo bidirecional, quando que desejamos proporcionar informação. Já sabemos das estratégias e as nossas respostas devem ser adaptadas ao problema ou à dúvida ou à consulta. Há estudos que existem para ou modificar um comportamento ou para compartilhar informação, digamos, adaptada a essa situação. Próximo slide. Só para recordarmos
Quando falamos da reticência à vacinação, é muito importante levar em conta que se trata de um espectro muito amplo de reticência, de hesitação. Não é que todas as pessoas que têm dúvidas ou preocupações ou medos ou ansiedade sejam todas automaticamente reticentes e todas se encontrem no mesmo cesto, por assim dizer. Então, daí que nós desenvolvemos estratégias para abordar essa temática. E é importante entender que existe um espectro muito amplo e a reticência ou a hesitação não deve ser o ponto focal. Outra parte importante é que quando existe essa brecha na percepção de risco, afeta mais a população em geral, mas também existe entre colegas ou entre profissionais de saúde. Próximo. Também, quando nós enfrentamos essas situações, do que se trata é tentar empoderar na tomada de decisão. Daí a importância do diálogo bidirecional. É preciso não censurar os receios, reconhecer as preocupações e as dúvidas. Também entregar àquela pessoa receosa toda a informação de que nós dispomos sobre os benefícios da vacina. Também há benefícios coletivos. É uma responsabilidade falarmos sobre isso também, não só sobre o privilégio individual de se vacinar. Sabemos, quando se trata de pessoas receosas, reticentes, é importante enfatizar e frisar o benefício individual, mas falar também sobre o benefício para toda a comunidade e a sociedade. É preciso destacar os riscos que poderiam advir caso não haja vacinação. É preciso trabalhar um pouco esse jogo de benefícios, vantagens e desvantagens. Como nós vimos no exercício há pouco, se trata de poder entregar informação e, na hora de falar com a pessoa, destacar a evidência que nós temos muito forte a favor da vacinação. Outra recomendação poderia ser ter um mecanismo para detectar boatos antes de que um boato se convirta em mito e que as pessoas estejam falando demais, repetindo demais esses boatos. Contar com um mecanismo de monitoramento para poder atender às preocupações de forma mais antecipada ou oportuna. Como agora nós estamos apresentando as novas vacinas contra a Covid-19, eu só tenho esse slide sobre mensagens-chave, como trata do tema da reticência das vacinas. Exemplo daquilo que acontece com a vacina contra a influenza. Nesse caso, nós temos diferentes públicos entre o pessoal de saúde, pessoas que haverão de receber e outras que haverão de administrar a vacina. Daí a importância de podermos falar sobre os dois componentes de forma diferente e também para poder entregar os princípios fundamentais sobre como comunicar, construir confiança, demonstrar empatia, objetividade, profissionalismo e coisas do tipo também. Nas nossas estratégias comunicacionais, é preciso dirigir nossa mensagem àquelas pessoas que estão do lado mais esquerdo do espectro de reticência, mas não tanto aquelas pessoas que sabemos que rejeitam
totalmente a vacina, porque sabemos que há pessoas que querem se vacinar, então deveríamos dirigir nossa mensagem àquelas pessoas que sentem certa reticência, receio e que talvez sejam pessoas suscetíveis de receber a nossa mensagem. Então, o último que eu queria enfatizar é a importância da coordenação entre todos os atores. Nós trabalhamos com os nossos colegas para garantir que estejamos entregando a mesma informação e não emitindo mensagens misturadas, desencontradas. Então, para falarmos com uma só voz, a partir da mesma informação e materiais de comunicação. Agradeço muito a sua atenção. Não sei se alguém tem perguntas, talvez no chat. Obrigado, Catalina. Há muitas perguntas. O bate-papo está muito ativo. Há algumas perguntas interessantes e seria conveniente responder agora antes de passar para o próximo exercício, porque tem um alcance um pouco mais profundo. Marta diz, como lidar da comunicação com as pessoas que querem se vacinar e não há vacina? Como que nós podemos iniciar esse diálogo? Eu posso começar e Maria Paz talvez possa contribuir também. No contexto das vacinas contra a Covid-19, a questão da procura é um desafio. Sabemos que há muitas pessoas que querem se vacinar e falta vacina. Então, nesses casos, é importante frisar aqueles grupos prioritários e continuamos a estar nessa fase de vacinar as pessoas prioritárias. Estamos envidando os maiores esforços para poder vacinar todas as pessoas que querem ser vacinadas para superar, ultrapassar a fase mais aguda da pandemia. As jovens que querem se vacinar devem aceitar que há grupos prioritários na primeira fase, em que esse mesmo grupo entenda que precisa ser vacinado antes de atender a toda a população. É preciso adaptar as expectativas e garantir que a informação fornecida seja fidedigna, informar as pessoas sobre o que nós sabemos. É preciso estar alinhados e que as mensagens estejam todas alinhadas para garantir coesão e coerência, sintonia nas mensagens. Nós somos canais de comunicação para sermos muito claros, primeiro, sobre quais as populações-alvo que receberão a vacina primeiro, em que momentos cada grupo receberá vacinas para manter no nível certo as expectativas. Também gostaria acrescentar essa conversa o ponto de vista pessoal, aqueles jovens que querem se vacinar. Com certeza, todos aqui conhecem alguém que pertence a esse grupo prioritário. Todo mundo tem pessoas que ou trabalham no hospital ou têm seus avós, avós. Então, é preciso também entrar no assunto do ponto de vista emocional também. O que acontece, então? Depois de fornecer toda a informação a algum paciente, a pessoa continua receosa e se nega a ser vacinada. É um grande desafio. O que você pode fazer? Qual seria a recomendação? Doutor Ruiz, a doutora Pastora, Caterina, todos falaram sobre isso.
o diálogo tem que ser interativo, bidirecional. É preciso compreender que haverá sempre algum grupo da população, embora seja pequeno, pessoas que rechaçam totalmente a vacina, só que as pessoas costumam transitar no espectro à medida que recebam informação oportuna e de confiança. Ninguém quer se arriscar, ninguém quer arriscar os seus filhos. Quem rechaça a vacina porque recebeu informação que não foi baseada na evidência científica. O desafio é chegar na hora certa, a tempo, para a tomada de decisões. Devemos reconhecer que haverá um grupo populacional que vai precisar ou vai rechaçar, rejeitar a vacina, infelizmente. Entregar a informação adaptada para esse público, esse grupo é importante. Informação customizada não dá qualquer informação, a mesma informação que é dada para a maioria das pessoas, mas sim informação mais customizada para esses grupos que rejeitam a vacinação. Mas, como disse Maria Paz, sempre haverá pessoas que vão querer rejeitar, vão rejeitar a vacina. Nas nossas estratégias comunicacionais, no entanto, é preciso atentar para a necessidade de customizar a mensagem para essas pessoas. Agora, a segunda sessão da oficina ou workshop, em que vamos falar sobre o diálogo, porque sabemos que é muito difícil. Aqui é uma enquete. Não, não. Fernando, ainda não, porque preciso apresentar o caso primeiro. Uma pequena apresentação. Então, é sobre isso que nós vimos conversando. O que acontece quando há dúvidas dentro do pessoal de saúde? Quando uma reunião da equipe de saúde, um colega comenta que desconfia da vacina contra a Covid-19. Então, um dos pacientes no centro de saúde comenta que decidiu não se vacinar, apesar de pertencer ao grupo de alto risco, devido a uma recomendação feita por um profissional de saúde. Então, a pergunta se coloca: os senhores pertencem à equipe de saúde de um centro de saúde? Então, nós nos encontramos numa situação de infodemia, excesso de informação, como nós dissemos antes. Vamos contextualizar um pouco mais antes de passar a enquete. Durante o dia, a colega comenta que leu um artigo que critica as vacinas contra a Covid e que revisou diversas publicações nas redes sociais que respaldam sua crença. Então, nas redes, quer dizer, esses vídeos e mensagens das redes sociais foram compartilhadas entre os colegas nesse centro criticando a vacina. Então, os senhores recebem informação com muita preocupação, porque acreditam que essas pessoas profissionais de saúde não estão manejando bem a informação. Então, a enquete, por favor, coloque a enquete aqui, Fernando. Com base no caso que foi apresentado agora, vamos ler a primeira pergunta. O que deveriam dizer para seu colega que demonstrou reticência às vacinas contra a Covid? Deve censurar imediatamente suas opiniões? Não se pode julgar como uma pessoa reticente ou compartilhar evidência atualizada sobre segurança e eficácia das vacinas ou falar sobre os benefícios, dos direitos e deveres coletivos da vacinação ou reconhecer os mínimos riscos de eventos adversos e diferenciar os maiores riscos dos riscos maiores, digamos, da doença em si, que é prevenível pela vacina. Quais as fontes de informação que recomendaria a seus colegas devem evitar se informar por redes sociais? Essa informação é inútil e perigosa. Segundo, recomendar ler criticamente toda a informação recebida, sempre sempre confirmar a informação nas fontes oficiais confiáveis da OPAS,
OMS, Ministério da Saúde, CDC, coisas do tipo. Então, vou dar tempo para responderem. Fernando vai nos dizer quantas pessoas deram sua resposta. 240, vai aumentando a 250. Vamos esperar até chegar a 60%, 70% de respostas dadas. Chegamos no limiar. Já temos os resultados da enquete. Vamos dar uma olhada. Exatamente aquilo que nós pensávamos que poderia acontecer. Pensávamos que estariam bem alinhados exatamente naquela mensagem que nós estamos transmitindo. Censurar opiniões é uma arma de dois gumes, por assim dizer. É preciso dialogar, não rejeitar, rechaçar as opiniões das pessoas. Compartilhar evidências atualizadas sobre a segurança e eficácia das vacinas. Parece que recebeu a maioria das respostas. Fala sobre benefícios, direitos, deveres, reconhecer os riscos mínimos dos eventos adversos e também falar sobre os maiores riscos existentes da doença em si, que pode ser prevenida pelas vacinas. Precisamos compreender como é que se dá a comunicação nas redes sociais. 12% dos senhores disseram que devem evitar informar-se nas redes sociais. Isso é importante e devemos frisar que se trata de um canal de informação. Quer dizer, nós precisamos entender que se trata de algo que as pessoas usam muito para receber informação, mas que devem ser cautelosos e revisar toda a informação recebida nas redes sociais para ter um diálogo adicional com pessoas que podem lhes informar. Um grande desafio. É preciso analisar isso também. Então, a maioria dos senhores diz que é preciso confirmar a informação nas fontes oficiais de informação e fazer uma leitura crítica da informação recebida. Isso é muito importante, porque nós precisamos que as pessoas apliquem seus próprios filtros, crivos de informação, discernir entre as fontes de informação e fazer uma leitura crítica. Agora ofereço a palavra a Catarina. Muito obrigada, Maria Paz. Muito interessante ver que alguns dos senhores pensam que as redes sociais não são tão úteis, mas que temos que lidar com essas redes, porque a predominância é utilizada por jovens e temos que lidar e ver que formas eficazes poderemos utilizar para corrigir a informação equivocada ou a informação alterada, e algumas ferramentas constam desse manual, por isso que convidamos a todos que leiam o manual, revisem e só temos 10 minutos, portanto, ofereço a palavra à doutora Pastor para falar-nos um pouco sobre algumas das ferramentas para fortalecer a vigilância. Muito obrigada a você também, Catarina, e a Maria Paz, pelas excelentes apresentações que me precederam. Gostaria de falar-lhes sobre esse tema tão importante que
trata das ferramentas que, como OPS, estamos a oferecer aos países para fortalecerem os eventos supostamente atribuídos à vacinação ou imunização e aqueles eventos adversos de especial interesse, pela sigla em inglês conhecido como AS. E é importante que nesse período de introdução das vacinas, o componente de vacinação segura seja incluído, porque vemos com preocupação ainda há receio e desinformação relacionada à segurança dessas vacinas, não só com relação à segurança, mas à eficácia desta vacina, que poderia fazer com que a população tome uma decisão equivocada. Próximo slide. Como OPS, nós temos trabalhado no desenvolvimento de um sistema regional de vigilância desses exames. Contamos com a participação de mais de 70 peritos na área de farmacovigilância, de comunicação social, para poder chegar no final, o lançamento desse sistema, que foi feito, aliás, na sexta-feira passada. O objetivo ou o propósito é desenvolver um sistema regional muito simples, contar com a notificação de eventos adversos relacionados à vacinação de uma forma simples, ou seja, todos os países poderão reportar à OPS o que está a ocorrer com os ESAVs, vis-à-vis as diferentes vacinas sendo aplicadas nos países em tempo real e que não seja necessário esperar um mês para enviar essa informação. Obviamente, para que cada país conte com essa informação e conduza suas próprias análises, ter um sistema estandarizado que todos os países das Américas possam estar utilizando a terminologia correta, um sistema confiável, ou seja, que sejam reportados todos os exames graves e não graves, que também tem um impacto e interesse, e é de interesse para exatamente saber o que está acontecendo com cada vacina e que possa que possibilite a coordenação entre todos os atores, como os programas nacionais de imunização, as autoridades nacionais, os programas de comunicação social e de sistemas de informação. Somente dessa forma iremos, com um trabalho conjunto, alcançar a confiança e aceitação do público na imunização, como temos feito já há 3 décadas. O objetivo, evidentemente, é contribuir à detecção precoce, classificação adequada dos exames graves e dos sinais de risco, que podem ser exames graves, para gerar resposta rápida no nível nacional e regional. Inicialmente, esse sistema foi concebido para vacinas COVID, devido à urgência e à importância de conhecer, de saber o que está acontecendo com eventos que podem ser atribuídos a essa vacina, e também para a notificação de eventos adversos supostamente atribuídos a todas as vacinas. O importante aqui é que com esse sistema seremos capazes de oferecer retroalimentação aos países, como vamos ver mais tarde. Próximo slide, por favor. No momento em que nós, como OPS, pensamos em ter um sistema regional de vigilância, identificamos 5 grandes estratégias. Os objetivos incluem oferecer ferramentas aos países para que eles próprios possam se beneficiar desse sistema regional, que já conta com 5 caixas de ferramentas com diferentes componentes. O primeiro é o uso de um tabuleiro que possa oferecer informação, um quadro de forma pública que possa mostrar aos países as indicações, as contraindicações de cada uma dessas vacinas, já revisadas pelo grupo de peritos da OMS, que são as vacinas com as quais a OPS poderá se posicionar em termos de recomendações. As vacinas que não apresentaram evidências de segurança e eficácia diante desse grupo de peritos da OMS não contam ainda
com essa aprovação. Portanto, nós, como OPS, não poderíamos emitir essas recomendações. Eu digo isso porque no chat e na caixa de perguntas e respostas, muitas perguntas foram feitas. Se essa vacina é adequada para isso, se idosos portadores de lúpus podem tomar essa vacina X ou Y. Então, vamos fazer esse quadro com todas essas informações, que foi graças ao grupo de peritos que elaborou esse compêndio de características. E tudo isso estará colocado na página da internet, e a prerrogativa de emitir recomendações serão apenas feitos com aquelas que já foram estudadas pelos peritos da OMS e usos de emergência. Outra caixa de ferramentas serão os manuais, que eu vou falar em seguida: Manual de Referência Global para Vigilância de SARS e Covid-19 e o Manual Regional da OPS, que fala de como vigiar os eventos adversos de todas as vacinas. E outra caixa de ferramenta que está sendo trabalhado, e aqui está sob o grupo 3, é o fortalecimento das capacidades nacionais, com cursos de autoaprendizagem que estarão sendo oferecidos virtualmente e workshops que iremos oferecer a todas as sub-regiões, onde ofereceremos o máximo de conhecimento sobre verificação, investigação, análise de causalidade para os comitês regionais e nacionais e a classificação final, para que no final o país possa ter confiança de que esses exames são ou foram cientificamente relacionados a uma causalidade baseado vacina contra o Covid-19. E estudos especializados serão feitos para que se possa vigiar o que está acontecendo nos hospitais e, dessa forma, responder a todas as perguntas e dúvidas dos trabalhadores de saúde e transmitir essa informação de forma coerente ao público, à população, para aumentar a confiança nas vacinas. E outro componente que está sendo criado através desse webinar e outros webinários como este, em semanas anteriores, exatamente essa estratégia de comunicação social e difusão de todo o material de comunicação, de como administrar crises relacionadas à introdução dessas vacinas. Próximo. Quais são essas ferramentas? Vou descrever com detalhes. Falamos de que é necessário que todos os países utilizemos uma linguagem estandarizada com relação à vigilância dos exaves. Daí o Manual Global, publicado pela Organização Mundial da Saúde, que contém já um capítulo, e os senhores podem ver aqui na cor de café, que é o capítulo sobre comunicação social, para que seja possível disseminar, difundir a estratégia de vacinação e a estratégia de comunicação segura. E temos esse manual global com os diferentes capítulos orientados às autoridades governamentais, tanto para os programas de imunização como as autoridades reguladoras, centros de farmacovigilância e produtores de vacinas. Esse capítulo vai ser muito importante, ah, porque conta com material da OPS, que eu vou mostrar-lhes e que já foi apresentado tanto pela Maria Paz como Catarina. Próximo slide. Estes são os manuais que mencionamos, o de orientações técnicas para a comunicação de crise relacionada à segurança da vacina, e devemos recordar que as crises não são apenas ocasionadas por exaves, mas podem ser ocasionadas pela pouca disponibilidade de vacinas, bem como a falta de conhecimento de qual é a vacina que o país X ou Y vai utilizar, quando a vacina vai chegar, que grupos serão beneficiados e por que um outro grupo de idade não está sendo incluído. Todas essas são crises que devem ser geridas com um bom plano de comunicação social. Sobre isso, a Catarina e a Maria Paz já mencionaram. E também esse manual de vigilância de exaves vai estabelecer as bases de vigilância para todas as vacinas, não só
para as Covid-19 e tem também um capítulo de comunicação de risco aos trabalhadores de saúde. Próximo. Este é um manual que também está sendo mencionado, que é um guia para se criar uma estratégia de comunicação de risco, mas já foram elaborados e estão bem identificados na página na internet da OMS. Outras publicações que têm a ver com mitos e rumores. São esses os fatos que devem ser de conhecimento da população, dos profissionais de saúde, para poderem transmitir ao público, porque se o pessoal de saúde não ler e não estiver informado, não poderá informar adequadamente a pessoa, o paciente que vai ser vacinado. E o fato de que deve ser também elaborado uma estratégia de comunicação de riscos, isso deve ser feito por cada país, cada município, cada estabelecimento de saúde, que deve ter já recebido treinamento nessas estratégias de comunicação social e devem ser muito ativos em comunicar efetivamente o que é a verdade sobre as vacinas e o que ainda não se conhece e quais são as evidências científicas que só dão um aval à segurança e à eficácia destas vacinas. Próximo. Aqui vou parar por aqui para encerrar o webinar com as palavras da nossa colega Lauren. Muito obrigada, doutora Pastora, e a todos os senhores por terem se conectado hoje. Sabemos que muitas coisas têm acontecido e são super ocupados, por isso que agradecemos pelo seu compromisso com a imunização nas suas comunidades. Obrigada também a todos os panelistas que fizeram excelentes apresentações. Como mencionei anteriormente, vamos estar distribuindo a gravação da sessão de hoje, além das apresentações. E os senhores irão receber no seu correio eletrônico nos próximos dias. Hoje, às 14h, no horário de Washington, teremos outra sessão, mas vai ser toda em inglês. Quem desejar disseminar essa informação a colegas e aqueles que não puderam se conectar no horário deste atual webinar, já sabem que haverá uma outra sessão em inglês às 14h, horário de Washington. E as informações para registro está na página da internet, na mesma onde se registraram para esta sessão, para terem acesso ao mesmo webinar. É o mesmo link. Então, muito obrigado, continuaremos em contato e boa sorte, até a próxima. Obrigada, adeus.